a paz do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E gostaria de convidar você que nos acompanha pela internet a já nesse momento pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, para junto conosco estarmos estudando a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos, para dar início à nossa escola, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, dos versos 8 ao 11, e em seguida 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por podermos estar, Senhor, novamente invocando o teu santo nome neste lugar, meu Pai. O lugar, meu Deus, que o Senhor tem usado para nos abençoar. Um lugar, meu Deus, onde temos visto, Senhor, os milagres do Senhor, onde temos aprendido sobre verdades espirituais todas as semanas. O Senhor tem mantido essa escola bíblica dominical funcionando, meu Pai, e nós estamos aqui, meu Deus, para continuar a levar a Tua palavra. E nesse momento, meu Deus, nós queremos oferecer ao Senhor os hinos que serão entoados, a palavra que será ministrada, para que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos agora ao nosso período de louvor, mas antes eu gostaria de fazer um convite a você, que você, nesse momento, compartilhe com os seus amigos o link da nossa transmissão, do nosso canal, que você encaminhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas que você conhece, para os seus familiares, que nesse domingo de manhã as pessoas possam receber uma palavra de esperança, uma palavra de transformação num mundo tão complicado, mas que nessa manhã você possa espalhar a mensagem do Senhor a todos. Equipe do louvor está com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Todos que estão assistindo, ouvindo essa escola dominical, quero que todos sintam a graça de Jesus Cristo nos seus corações. Eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele está me dando hoje, e nada melhor do que estar aqui louvando e exaltando o autor da vida, né? Então é um momento de muita alegria poder estar comemorando mais um ano de vida aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor, pois Ele é digno de honra, glória e a nossa adoração. Amém? Nós vamos iniciar esse período de louvor com o hino 193 da nossa harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates
intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. A maioria dos hinos da harpa, eles falam no último refrão sobre a volta de Jesus. Grande parte dos hinos. E o próximo louvor nós vamos cantar Não Tardará, Cristo irá voltar. Amém? Glória a Deus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Eu quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para um lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Eu quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Eu quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não tardará. Cristo
em breve voltará. Essa é a nossa esperança. Essa tem sido a nossa esperança, irmãos. E nós não podemos deixar que o mundo apague a nossa esperança pela volta de Cristo. E nesse trimestre, irmãos, estamos com temas novos, estudando sobre os dons do Espírito. E nesta manhã, nós gostaríamos já de convidar o nosso pastor Moabes a vir aqui. Estaremos intercedendo pela vida do nosso pastor nesse momento, que estará ministrando a aula. Você, na sua casa, ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos novamente, meu Deus, consagrando, meu Pai, a vida do nosso pastor Moabes, aquele a quem o Senhor escolheu para nesta manhã ministrar aos nossos corações. Ó Pai, abra os nossos corações nesse momento e que possamos, ó Deus, ser verdadeiramente uma terra fértil, meu Pai, a receber a mensagem, Senhor, a semente que será plantada no nosso coração e possamos, ó Deus, essa mensagem frutificar em nós. Abençoa a vida do pastor Moabes, abençoe, Senhor, a cada lar que está conectado neste momento, recebendo esta palavra. Abençoe a cada família, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pastor. Obrigado, irmão Jabes. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você neste domingo pela manhã, em que estamos chegando na sua casa. Essa nova revista, estamos agora na segunda lição. Ela é uma continuação da lição que nós estudamos sobre o pentecostalismo, o movimento do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. Hoje nós vamos estar dando uma entrada no conteúdo dos dons, né? Falamos sobre a importância e agora nós vamos estar entrando nos dons ministeriais e os dons espirituais. Mas antes de falarmos especificamente sobre cada um dos dons, que vamos estar estudando aí uma semana a sua divisão, a próxima semana outra, estaremos detalhadamente falando aquilo que na outra lição já passamos um pouco aqui por cima. Mas a lição de hoje é importante, antes de entrarmos nos dons, porque ela vai falar do propósito. Uma das coisas que tem sido o equívoco de muitas pessoas é não entender o para quê. Para que recebemos este dom? Para que Deus nos deu estes dons maravilhosos? E aí na lição de hoje nós vamos bater neste tema e a nossa verdade prática vai dizer que os dons que Deus nos dá são recursos que Deus nos concede para quê? Para cumprirmos melhor a comissão. O propósito de Deus na vida da igreja é preparar o caminho para a volta de Cristo, e estes dons têm propósitos específicos, e muitas vezes, devido ao seu mau uso, vai levar as pessoas a confundir, ou ver uma pessoa usando o dom, mas essa pessoa não tem esse dom, o que ele está fazendo? Então, o nosso textual ele já é bem direto ao dizer assim, pode botar o próximo slide, assim também desejais os dons do Espírito Santo, procurais sobejar nele, para quê? Para a edificação da igreja. Ele fala, deseje ele, mas entenda que este dom que Deus nos dá é para a edificação da igreja. Vamos falar aqui rapidamente dos 3 propósitos. Os nossos 3 propósitos aí são o quê? Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Não é porque a pessoa que tem o dom, ou recebeu este dom de Deus, ele é especial. Não, a Bíblia diz que os dons são para todos. E ao receber, não vai fazer você melhor do que o outro irmão. Então este é o primeiro ponto que nós vamos estar batendo, o primeiro objetivo. Depois, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Nós vamos falar como que somos edificados usando ele na nossa vida e a importância do uso dele na vida dos outros. E aí a chave da nossa revista, que é o quê? Entender que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, não apenas do meu corpo. Eu, como membro do corpo, faço parte, mas o propósito especial é que o corpo, a igreja de Cristo,
esta edificação que está sendo preparada, como disse o apóstolo Paulo, com a base do que Jesus Cristo já colocou, esse fundamento, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos profetas, nós vamos dando sequência. Por que que a gente precisa entender isto? Por causa do perigo, o perigo de usar o dom fora do propósito. Alguns irmãos sabem, outros talvez ainda não, eu mexo com madeira. Eu trabalhei muito tempo em construção civil, concreto, e também em construção de casas, e mexo com construção de móveis. E para cada uma das partes que vão ser feitas, tem uma ferramenta específica. Sabe, não tem como eu querer usar uma ferramenta que é usada para misturar o cimento, para mim querer bater como um prego, bater o prego como se fosse um martelo. Sabe, tem um propósito para cada ferramenta. Agora tem uma coisa, eu posso querer bater o prego com uma furadeira? Posso, a furadeira é minha, eu uso ela da maneira que eu quero. Mas o que vai acontecer? Eu posso quebrar a ferramenta e não vou estar fazendo o trabalho de uma maneira mais específica. Então por isso que a lição de hoje vai bater nesta tecla. Antes de nós falarmos quais são os dons, nós vamos falar no quê? A importância de reconhecermos o propósito. Porque Deus dá-nos dons espirituais, além dos nossos dons naturais que nós nascemos, o Senhor, Ele deseja que a sua igreja alcance esse propósito da melhor maneira, e então o que? Ele dá capacitação através do Espírito, e a nossa lição vai ser assim, ó: pela graça, devemos utilizar estes dons com sabedoria, santidade, a fim de que o que? O nome de Jesus Cristo seja exaltado, e todos os membros cresçam como um corpo de Cristo bem edificado, bem ajustado. E aí a nossa lição vai ser dividida em 3 tópicos, com alguns subtópicos. Mas antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria que se passar o próximo slides, nós vamos ter algumas perguntas. O que precisamos fazer para receber dons espirituais? Essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. O que eu preciso fazer para alcançar o dom, como o irmão tal, o fulano de tal? Não, a Bíblia diz que os dons, já falam, é dom do Espírito, é um presente, algo que o Espírito dá para a igreja. O que você precisa fazer? Desejar, buscar, pedir, que o Senhor vai dar. E a santidade é a condição para receber esse dom. Eu preciso e ser o crente mais santo da igreja para mim poder receber. Eu preciso ter essa santidade de Deus na minha vida. Não, a gente precisa entender que os dons vão nos ajudar a exercitar a santidade de Deus na nossa vida e a cumprir o processo de santificação. Então não é uma condição. Não, na verdade, todos nós somos justificados por Cristo, estamos neste processo, e para melhor cumprirmos, Ele vai nos dar ferramentas. Como eu falei no começo, para fazer uma casa, existem várias ferramentas, e o Senhor vai nos dando as ferramentas, e o muito interessante é que a Bíblia dá para vários, e nem sempre todas as pessoas têm mais de um, mas tem pessoas que têm mais de um dom, mas o Senhor vai dando conforme a necessidade da igreja, e Ele vai usando aqueles que estão disponíveis, aqueles que querem, mas é este recurso que você precisa, porque olha só, a lição diz na introdução, eles são indispensáveis para os filhos de Deus cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque senão, é a mesma coisa como eu falei na construção, uma pessoa que tem a ferramenta própria, ela vai fazer muito mais rápido aquilo que deve ser feito do que aquele que vai fazer manualmente, serrar manualmente. Os irmãos lembram antigamente? Serrar no serrote. Além do preparo físico, o corte não ficava tão retinho e tudo mais. E aí hoje em dia tem outras ferramentas elétricas e tudo mais. O Senhor vai nos dando os seus dons para que nós possamos cumprir. Por isso que Ele é indispensável, imprescindível termos e buscarmos de Deus, e a Bíblia diz que o Pai está pronto para dar. E aí nós vamos estudar nas lições seguintes o quê? Que existe os dons do Espírito e os dons ministeriais, e a gente precisa buscar eles com ousadia do Senhor para cumprir. E como foi feita a leitura aqui pelo nosso presbítero irmão Jabes, o apóstolo Paulo foi aquele que recebeu do Senhor esta incumbência de preparar
preparar a igreja. Por isso que logo após os evangelhos e o livro de Atos, que conta a história da igreja, já está a carta de Paulo. As cartas de Paulo vão instruir a igreja no crescimento do modo de agir. Primeiro ele dá uma aula de teologia no livro de Romanos sobre o pecado, a necessidade da justiça de Deus, como devemos viver. E aí logo após, não quer dizer que é esta ordem que ele escreveu as cartas, mas como foi colocado na ordem, já nós temos a carta da igreja aos Coríntios. A igreja aos Coríntios, essas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque esta igreja era uma igreja muito importante, mas ela necessitava de aprender como viver aquilo que Deus tinha para ele. Então o nosso primeiro ponto vai ser assim: os dons não são para elitizar o crente. Os dons que Deus nos dá não é para nos fazermos melhor ou fazer parte da elite. E dentro da cidade de Corinto, uma cidade de muita importância, ela tinha dentro do seu grupo de membros pessoas de vários níveis sociais. E assim como aquele que tem mais poder financeiro, ele normalmente às vezes acha que é mais importante que os outros, dentro da igreja, estava tendo um mau uso destes dons, e o apóstolo Paulo então vê a necessidade de mandar uma carta para eles, e tirar 3 capítulos específicos, para falar sobre como são esses dons, quais são, a importância do amor como um dom máximo, e aí no capítulo 14 da primeira carta, ele vai falar sobre como usar esses dons. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que é a importância de entender. Então, a igreja de Corinto, o próprio apóstolo Paulo escreve, no primeiro capítulo, no versículo 7, olha, vocês não têm necessidade de muita coisa que eu possa dar para vocês, porque na verdade vocês já têm todos os dons. Olha, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas ele disse: vocês precisam aprender como usar, vocês são ignorantes acerca dos dons, vocês precisam entender como usar, como exercitar este dom que Deus nos deu. Por quê? Porque eles eram uma igreja, como falamos, além de ser uma igreja abundante, uma igreja rica, uma igreja muito importante. O apóstolo Paulo passou 3 anos nesta cidade, sabe? Era uma cidade importante, era uma cidade que o apóstolo Paulo instrui muito bem. E olha só, algo que é interessante: a igreja de Corinto, ela cria no correto, mas agia da maneira errada. Então o apóstolo Paulo vem instruir eles. Você já notou que a carta aos Gálatas, eles até estavam agindo corretamente, mas a crença deles estava sendo voltada para aquilo que estavam antes. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala mais de como eles deveriam estar andando ou usando os dons que Deus deu, a instrução que ele tinha recebido do próprio Deus e passado para esta igreja, para que eles entendessem o quê? Que tem uma finalidade os dons que Deus nos dá. Deus não nos dá os dons simplesmente para nos fazer melhores que os outros, ou para achar que nós estamos no culto porque eu tenho o dom, eu vou estar falando em língua estranha, eu vou estar fazendo isso, eu vou usar o dom de maravilhas, ou o dom de cura, de qualquer maneira, o dom da palavra, da ciência, para simplesmente me elevar como alguém que tem mais conhecimento que o outro. Não, o apóstolo Paulo tem todo o cuidado de, no capítulo 13, dizer: olha, de que adianta você ter todos os dons, você fazer isso, você fazer aquilo, você até dar tudo que você tem aos pobres, e fazer isso, e fazer aquilo, mas se você não tiver o amor, entender essa importância deste dom para o próximo, na vida do outro, se não tiver amor, não vale de nada. É como bater num sino, que muitas vezes estamos tão acostumados com a batida de sino, que ninguém mais chama atenção a batida do sino. Ele diz, é um som comum. E aí ele vem falar da importância dessa igreja entender, e de nós nos identificar com essa igreja, e aprendermos a usar e utilizar os nossos dons nos nossos dias. Por quê? Porque senão vamos entrar no nosso próximo ponto, que vai falar o quê? A igreja de Corinto, uma igreja de muitos dons, mas uma igreja carnal. Como que pode ser uma igreja que tem muitos dons e ao mesmo tempo ser uma igreja carnal? Aqui na nossa revista vai dizer assim, ó: o apóstolo Paulo escreve esta igreja para prepará-la, ter a entender a finalidade de que o Espírito Santo capacita cada um dos membros para a proclamação da palavra de Deus naquela cidade, mas todavia não fazendo um bom uso daquilo que eles tinham recebido de Deus. No meio deles também havia o quê? Divisões, inveja, imoralidade sexual e
tantas outras coisas. Mas aí você me pergunta, como que isso é possível, pastor Moabs? Uma igreja que tem todos os dons, uma igreja que a manifestação de Deus, ela está presente. A gente precisa entender que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando apenas do local. Nós não estamos falando apenas de um ou outro, mas estamos falando de um aglomerado de irmãos, de pessoas, e dentro desta igreja existem aquelas pessoas que são carnais, existem aquelas pessoas que estão fazendo mau uso desse dom, focando nas coisas erradas e não entendeu ainda que o quê? O termômetro da espiritualidade na vida do crente é o amor. O termômetro espiritual na vida do crente não é quantos dons ele tem. Não é se ele fala mistério, se ele profetiza, não é se Deus usa para fazer cura, porque tudo isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas como nós exercitamos este dom que Deus tem na nossa vida? E olha só, 1 Coríntios, capítulo 3, se puder voltar o outro slide, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 3, ele diz assim: eu, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque na verdade vocês ainda são meninos, vocês não entenderam o propósito, o processo do crescimento na vida espiritual. E aí no versículo 3, ele vai dizer assim: olha, ainda sois carnais. Eu queria dar a vocês um alimento, mas vocês ainda são carnais. Por quê? Porque no meio de vocês há inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Eles, vocês deveriam entender que o Espírito Santo, ele nos dá os dons, mas é ele quem vai nos dizer como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa vida. E aí o ponto 3 vai nos dizer sobre essa parte da eletização, que o quê? O dom, como eu falei, não é sinal na minha vida de que eu sou superior, ou de que eu sou melhor a alguém. Por quê? A própria palavra, ela já fala muito bem disso, sabe? Ela é um presente, irmão Jânio. É algo que Deus nos dá, é um dom, né? E se ela é um dom do Espírito, Ele nos dá, não porque nós merecemos. Pode falar algo, irmão Jânio? Irmão Jânio está querendo acrescentar algo nessa parte? Inclusive, o senhor, a paz do Senhor para todos os irmãos. O pastor Moabs disse sobre o amor, e uma coisa que me chamou a atenção aqui, pastor Moabs e irmãos, é que no capítulo 12, 13, 14, é interessante que Paulo fala do amor justamente entre o capítulo 12 e o 14, no meio, né? Bem ali no meio, 13, de uma certa forma, de uma forma inspirada, né? Claro que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, dizendo que o cristianismo, ele acima de tudo é o amor. Inclusive o Novo Testamento deixa bem nítido para todos nós que o cristianismo é algo que descreve o cristianismo como de modo sobrenatural. Então não é através de línguas estranhas, não é através de profecia que nós iremos ver se realmente esse crente ele está de acordo com a palavra de Deus. Porque, inclusive, quando nós estávamos bem na época de conversão, a gente sempre é animadinho, né? E animadinho para orar, para jejuar, para fazer um monte de coisa, para rodar, para correr na igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo tem essa tendência. Mas a maturidade deve vir, né, pastor Moabs, irmãos? Ela deve vir e precisamos aprender com a palavra de Deus, que acima de tudo, o amor deve ser refletido através dos nossos dons. E o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, como já disse o nosso irmão Jânio, ele colocou o capítulo 13 ali no meio, para o quê? Para entender que existe um equilíbrio. O amor vai equilibrar. Ele fala no capítulo 13 sobre os dons. No capítulo 14 ele vai falar sobre os dons que são maior do que os outros, que são de mais importância, como usá-lo. Mas ele diz, olha, antes de eu falar sobre como usá-lo, eu vou falar para vocês de um dom maior. O amor de Deus que está na nossa vida. Por quê? No capítulo 13 ele vai dizer assim, ó, porque a língua vai cessar, a profecia um dia vai acabar, mas o amor, ele é eterno, porque o amor é a própria essência de Deus
derramada nas nossas vidas. Por isso nós colocamos aí na lição essa frase de que o termômetro da espiritualidade é o amor. O apóstolo Paulo fala que precisa desse tripé da esperança, da fé, mas o amor é o maior deles. O amor é o que nos faz chegar nesta posição que o Senhor tem para nós. Ao terminar o capítulo 13, ele vai dizer assim, olha, permaneçam na fé, a esperança e no amor. Mas o maior deste tripé da nossa salvação, ele disse, é o amor. O amor é o maior deles. Por quê? Porque Deus nos deu tudo o que Ele tinha para nós, porque Ele nos amou. Não porque nós somos melhor do que ninguém. Não, não é hoje você pense que porque Deus já te deu um dom, que Ele está te usando, que você está manifestando a graça de Deus na sua vida, que Ele te ama mais do que Ele te amava antes. Não, a Bíblia diz, capítulo 5 de Romanos, versículo 8, porque Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Ele nos amou e entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos receber a vida. E aí no capítulo 8, versículo 32 de Romanos, ele vai dizer, quem tem o Filho, tem tudo. Quem não tem o Filho, não tem nada. Junto com o Filho, vem as demais coisas. Por quê? É pela graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, até a graça e a salvação é um dom imerecido, um favor imerecido de Deus a nós, é algo que Ele nos dá, e aí, para que nós possamos exercitar da maneira correta. Por quê? Porque Jesus Cristo diz, olha, se você não entender a importância e o propósito dos dons, vai acontecer com você o que Jesus Cristo nos relata em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, nos últimos dias, muitos apareceram a mim dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sabe, Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios? E então, o próprio Jesus, usando a primeira pessoa, diz, lhes direi naquele dia abertamente, eu vou dizer em público para que todos saibam, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que interessante a palavrinha que ele usa aqui. Ele usa a palavra iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que a Bíblia diz que é aquele que sabe o que é correto, que deve ser feito e não o faz, mesmo sabendo da sua consequência. Quando nós recebemos o dom de Deus, estamos aqui hoje, talvez você não sabia muito sobre a importância do dom, o propósito dele, você não vai ter mais desculpa para usar o dom que Deus te deu de qualquer maneira, porque hoje você é indisculpável, você já sabe a importância de usá-lo. Por quê? Porque um dia o Senhor vai dizer, olha, você sabia a maneira que deveria ser, e você não praticou, e para mim, é como que eu nem vos conhecia. Sabe a palavra que ele usa aqui, essa palavra conhecer, a palavra gnose, em grego aqui, que ele diz assim, eu nem te conhecia, não é que ele nunca viu, não é que ele nunca teve conhecimento daquela pessoa, não, ele diz assim, você nunca teve intimidade comigo. Essa palavra aqui é profundidade, apartai-vos de mim. Talvez você até teve contato comigo, mas você não se aprofundou da maneira certa. Você sabia o que deveria ser feito, mas você optou a fazer o mau uso dos meus dons. Quantas pessoas, Monjane, presbítero Monjabes, naquele dia, nós vamos ver, e ainda vemos até hoje na nossa igreja, que receberam dons de Deus, sabe, o dom da palavra da sabedoria, o dom da profecia, e muitas vezes fazem um mau uso deste dom, para que tenham algumas pessoas sob o domínio, principalmente o dom da profecia. Muitas pessoas confundem o dom da profecia com o dom de ministério de profeta. Nós vamos ter uma lição específica para isso, mas muitas pessoas acham que são profetas, porque receberam o dom de profecia. Duas coisas diferentes. Deus dá o dom da profecia quando Ele quer falar com a igreja, mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela tem um ministério de profeta, e ele age como se fosse um profeta. O Senhor tem misericórdia, derrama dos seus dons na vida dele, e ele profetiza, ele entrega uma profecia, mas isso não é o que? Para o eletizar, para o colocar de uma maneira melhor do que o outro, e isso é um grande perigo no meio da igreja,
principalmente, no que a gente vai ver na sequência desta lição, que isso tem causado muitos problemas para aqueles que são de fora e que entram dentro das nossas igrejas, principalmente as nossas igrejas pentecostais, e eles nunca viram aquele movimento e muitas vezes acham uma meninice porque estão vendo um mau uso, um mau comportamento dentro da igreja, não muito diferente do que era na igreja de Coríntios, onde o apóstolo Paulo precisa instruí-los de como usar estes dons. Inclusive, pastor Moabes, o que o senhor acabou de falar aí, eu ficava confuso também, como alguns irmãos ficam até mesmo, de ver pessoas profetizando, orando, e até Jesus podendo até curar a pessoa. E aí quando você aproxima daquele pregador, daquela pessoa, você percebe que o caráter parece que não está muito conforme o caráter de Cristo. Então, eu percebo e podemos perceber que o dom, ele não muda necessariamente de imediato, naquele momento que a pessoa recebe, a natureza da pessoa. E nem o caráter, pastor Moabes, irmãos, não muda. Então a pessoa, justamente aquilo que o pastor Moabes já disse, sobre o amor, sobre o fruto do Espírito, através desse momento que a pessoa recebe, a pessoa precisa ser preparada para que ela amadureça. Inclusive, lembrei agora, pastor Moabes, do jumento, né? Da jumenta de Balaão, de Números capítulo, eu me foge de memória, 22, que fala sobre, se ele tivesse o dom de profecia, ele continuaria profetizando o jumento, mas não, ali foi o momento, foi aquele momento que ele recebeu, mas ele não tinha o dom por si mesmo, ele apenas recebeu algo sobrenatural da parte de Deus. É por isso que o nosso próximo tópico, que é o ponto 2, ele vai falar sobre edificando a si mesmo e aos outros. E aí na primeira parte, o ponto 1, edificando-se a si mesmo, ele vai usar o capítulo 14, é onde ele vai dar explicação deste texto, a importância do uso dos dons. E ele diz assim, olha, procurai os dons com zelos, principalmente o de profetizar. Ele diz, por quê? Porque o que fala em língua estranha, ele não fala aos homens, mas senão a Deus, e ele vai, porque ninguém entende o mistério e o espírito que ele fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Ele vai dizer assim, olha, quando você fala em mistério e em línguas, você mesmo é edificado, a não ser que o Senhor também te dê a interpretação do dom. Por isso que é bom a gente buscar do Senhor a interpretação daquela mensagem, porque muitas vezes, tem muitas pessoas que falam alto na igreja, em língua estranha e tal, às vezes parece que ele vai entregar uma mensagem, mas não, ele está cheio do Espírito, ele está se edificando a si mesmo, e muitas vezes acaba até atrapalhando a movimentação do culto, e ele não é uma palavra de profecia, ele não recebeu do Senhor essa interpretação daquilo que ele deveria falar, e ele está edificando a si mesmo. O nosso pastor, ele gosta de falar muito sobre isso. Se você segue os nossos vídeos da nossa igreja, você vai ver o nosso pastor falando da importância de nós entendermos o quão bom e maravilhoso é para a nossa vida recebermos este dom de línguas, porque é a língua dos anjos, a língua do céu, a língua que nós falamos com Deus. A Bíblia chama de língua estranha porque ela é desconhecida para nós, mas é como o nosso espírito fala com Deus, quando nós estamos cheios, sabe, não vem de fora, vem de dentro. O próprio Jesus Cristo disse, olha, do seu ventre vai fluir rios de água viva, vai te encher, e você vai ser edificado. Você está falando em mistério com Deus, você pode falar em mistério no seu carro, na sua casa, aonde você quiser, quando você recebe o dom. E note que a Bíblia fala o dom de línguas, não vou entrar muito nessa especificação, porque nós vamos ter uma aula específica sobre isso, mas tem o dom de variedade de línguas. Eu lembro quando eu fui batizado, irmão Jânio, eu recebi apenas uma frase, né? Aquela frase, e repetia sempre a mesma coisa, e às vezes eu admirava, o pastor fulano de tal falava uma língua tão bonita, como eu queria ter uma língua como a do pastor fulano de tal e tal, né? E com o tempo o Senhor vai nos dando a variedade, você vai crescendo no Espírito com o Senhor, mas isso edifica o seu espírito, o seu relacionamento com Deus. A Bíblia também diz que muitas vezes nós nem sabemos como falar, mas o nosso espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis,
falando com o Senhor, mas através da língua estranha, nós estamos edificando a nós mesmos. Ele diz, mas aquele que profetiza, aquele que recebe este dom de profecia, aquele que recebe a mensagem de Deus, olha só o ponto 2, ele também deve usar este dom na edificação do outro. Paulo adverte os irmãos de Coríntio que os dons só têm razão de existir quando aquele que usa procura ele para a edificação do seu próximo. Ele se preocupa na edificação do seu irmão. Aquilo que Deus me dá não é para mim, é para você. E aquilo que Deus deu para você é para edificar na minha vida e na vida do outro. Sabe, o Senhor dá e Ele usa-nos para a glória dEle, para que outras pessoas sejam alcançadas. E o apóstolo Paulo fala, olha, queria eu que todos vocês falassem línguas. Nota que ele não disse que ele queria que todos fossem profetas na igreja, mas ele disse que todos falassem línguas. Ele disse, olha, eu falo muitas línguas, talvez falo mais do que vocês, ele disse, mas eu queria que todos fossem profetas e falassem línguas. Por quê? Para que vocês crescessem na sua intimidade com Deus. E o quê? Vocês fazem parte de um corpo, e este dom que você está recebendo de Deus, ele vai ajudar vocês na edificação deste corpo. Olha o versículo 12 do capítulo 14. Assim também vós, como desejai os dons espirituais, procurais sobejar nele para a edificação da igreja. Note que esse texto é o texto da nossa... texto áureo, porque é um texto chave. Ele buscai ele para sobejar na vida do próximo. Agora voltando lá no capítulo 12, onde ele fala dos dons, o versículo 25 e o versículo 26, ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, os membros cuidando um dos outros, olha só, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Os dons, devemos nos alegrar quando nós vemos o Senhor batizando com o Espírito Santo, dando dons de línguas, o Senhor dando o dom da fé. Aquele irmão tem o dom da fé, o dom da cura, para usar o dom de maravilhas. Deus o usa maravilhosamente. Deus deu a ele o dom da palavra da ciência. Ele busca do Senhor e ele tem uma palavra de Deus para dar no momento certo, muito mais do que apenas o conhecimento humano, mas a palavra de sabedoria de Deus. E isto deve nos alegrar, porque quando o Senhor dá, Ele não dá para aquela pessoa em específica, mas Ele dá para o crescimento de toda a igreja. Vocês estão precisando de algum... vocês têm falha. A igreja está em falta em alguma área. O Senhor diz, eu vou dar este dom, mas não para que aquele irmão que receba, aquela irmã acha que ela é melhor que outra, não, mas tem um propósito que é a edificação de todo o corpo, para que cresçam juntos, para que estejam mais maduros, assim como o sangue corre por todo o corpo, o sangue vai passando por todos os membros, e o apóstolo Paulo diz, olha, o dedo não pode achar que é melhor que a unha, a mão não pode achar que é melhor que o pé. Vocês fazem parte de um corpo, um necessita do outro, e nós edificamos uns aos outros. Note, meu sapato está no meu pé, mas para mim amarrar o cadarço eu preciso das mãos, mas a mão sem os dedos também não consegue. A gente precisa, somos um corpo, precisamos um do outro, e aí estes dons para a edificação do corpo da igreja, e não só aí, o apóstolo Paulo continua, para o quê? Ponto 3, irmão, passei, a edificação até do não crente. Como assim? Então, o dom espiritual na igreja, ele também deve servir, ou deve ser usado de uma maneira que edifique até o não crente? Sim, olha só o que a nossa lição diz, todos que participam no culto devem ser edificados. Se vem participar uma pessoa que não é crente, ele também deve ser edificado pela maneira que nós estamos cultuando, não de qualquer maneira, fazendo uso do meu dom. Note que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, a igreja de Corinto, cuidado, quando alguém vai falar em mistério, ou receber uma palavra de Deus, que fale um de cada vez,
Não todo mundo na mesma hora. Deixe um entregar. E se ele recebeu a revelação de Deus, que entregue. Se não, o outro irmão que vai entregar a revelação. Por quê? Porque senão aqueles que são os não crentes vão entrar no meio da igreja, num culto, todo desorganizado. Um se levanta, fala, qualquer um fala. A maneira que fala, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis falando como que ao ar. Falar em língua estranha por falar, só para mostrar para o outro que eu tenho o dom de Deus, que eu sou melhor. Os irmãos já notaram que muitas vezes algumas pessoas, irmão Jânio, recebem a oportunidade para dar uma saudação, para cantar um hino, ou para dar uma palavra. E ele fala mais em línguas estranhas do que em palavras inteligíveis. O apóstolo Paulo disse: olha, eu prefiro que vocês falem mais palavras de ciência do que palavras de mistério, se você não dá a revelação aos irmãos. Porque quando você fala em mistério, você está falando com Deus. Ele disse: então, se você foi chamado para dar uma palavra de ciência para os irmãos, dê uma palavra de ciência, dê uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque pode estar no nosso meio uma pessoa que ainda não é crente, uma pessoa que não tem o entendimento, o conhecimento dos dons, e você vai poder estar até mesmo escandalizando. Olha o versículo 23 do capítulo 14. O versículo 23 vai nos dizer assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem língua estranha, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura: que estáis loucos? Como que vocês estão loucos aqui? O que vocês estão fazendo? Ninguém entende ninguém, todo mundo fala de qualquer maneira. Isso acontece direto. Muitas vezes nós vemos isso na rádio. Você liga a rádio ou a televisão, você vê lá uma pessoa falando em mistério, às vezes pensando que está mostrando uma espiritualidade, sabe? E isso acontece por quê? Porque nós fomos bem instruídos, não fomos ensinados a nos comportarmos. O apóstolo Paulo estava falando aqui sobre a importância da organização do culto, como eles deveriam andar para não escandalizar o corpo. Ele estava falando: olha, por isso que é melhor que, se você tem uma profecia para entregar, e outra coisa, meus irmãos, a profecia para ser entregue, ela não precisa vir misturada com língua estranha. Tem muitas pessoas que acham que a profecia só é profecia se ela vir misturada com língua estranha. Não pense que quando Deus dava a mensagem para Jeremias, para Isaías, para muitos dos profetas, eles vinham com uma língua estranha. Não, eles recebiam a profecia de Deus, entregavam. Pode vir a profecia misturada com língua estranha? Pode, porque o Senhor pode dar a você a interpretação daquela palavra. Agora, não é obrigatoriamente ser daquela maneira. Deus deu uma palavra para você, você nem precisa entregá-la em público. Muitas vezes a profecia é para alguém, para a edificação da igreja. O Senhor entrega publicamente para que toda a igreja se alegre, ou para que toda a igreja esteja intercedendo. Mas na grande maioria, sabiamente seríamos, se recebêssemos algo de Deus para entregar para o irmão João, para a irmã Maria, para o irmão fulano de tal, nós fôssemos lá pedir do Senhor a maneira certa de como chegarmos, a palavra para entregar, e entregássemos para aquele irmão a mensagem que Deus nos deu. Por isso que nós precisamos entender que, ao entregar a profecia, muitas pessoas estão preocupadas em como as pessoas vão vê-lo. A profecia Deus deu a ele para entregar para o irmão, mas ele está preocupado se as pessoas vão ver que ele como alguém espiritual, sabe? Não entendendo que a mensagem era para o irmão, para a irmã, a edificação, exortação, alerta, para estar em vigilância, sabe? Deus usou você como um canal, como nosso pastor gosta de dizer, nós somos apenas canos dentro da parede. O importante é sair água dentro de nós, o importante é termos o Espírito. Note que uma vasilha, naquela época, elas eram de barro. O Senhor usa a expressão de uma lâmpada, que tinha que ter o azeite. Olhando pelaquela lâmpada, do lado de fora, ninguém sabia quem tinha mais, quem tinha menos. Agora, quer saber qual era a diferença? Se você acendeu e ela pegasse fogo, tinha óleo. Mas se ela não pegasse fogo, é porque estava vazia.
Sabe, nós precisamos ter o Espírito dentro de nós e sabermos usá-lo da maneira correta. Por isso que a nossa revista vai dizer, ó, buscamos do Senhor e do Espírito Santo a nossa orientação, não procurando viver de uma maneira que até possamos causar escândalo, porque o Espírito, ele conhece os mistérios de Deus, ele nos usa de uma maneira correta. A Bíblia chama o Espírito de pomba, um símbolo de uma pomba. A pomba é gentil, a pomba é dócil, a pomba sabe como se comportar. Esse símbolo do Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso confortador. Nunca se tornam parte da nossa natureza quando nós não entendemos muitas vezes que o Espírito Santo está em nós e ele não age na nossa vida. O dom de Deus que nós recebemos, ele não nos melhora, não nos transforma. Nós não deixamos o Espírito Santo agir, porque nós queremos o dom como uma ferramenta para usar como eu bem quero. E nós não entendemos que o Espírito nos dá, mas é Ele que vai nos instruir como devemos usar. Devemos buscar o Espírito, devemos ter o Espírito. Por quê? A irmã, só me concluir o meu ponto de vista. Só, a irmã Janaína chegou aqui hoje com uma latinha de óleo Singer, porque estava se sentindo incomodada com uma porta que estava ringindo. Sabe, a dobradiça, ela estava ali para abrir a porta. Ela estava fazendo o trabalho dela, mas faltava um óleozinho para ela parar de ringir. Sabe, muitas vezes na nossa vida, você até recebeu o dom, mas não é porque recebeu o dom que não precisa estar buscando mais do Espírito a maneira de agir, para usar o dom com excelência. Sim, irmão Jânio, pode ir. É justamente isso que você estava falando, né? Que nós temos essa natureza aí de achar que não, o dom é algo que vai mudar a minha vida, mas na verdade o dom ele não vai mudar a vida da pessoa assim. Mas então, irmão, você está dizendo que o dom não serve? Não, não é isso, o dom é maravilhoso. Só que quando a pessoa recebe essa dádiva, eu considero assim, irmãos, e pastor Moabes e Jabes, é que como se fosse, eu estou ilustrando, né? Ilustrando isso como um presente de Natal. Está a árvore de Natal ali, a pessoa vem e coloca. Da mesma maneira que a pessoa colocou, a rapidez que colocou, sem a pessoa merecer, da mesma forma a pessoa pegou e abriu de uma forma tão rápida. Mas o fruto, já coloco rapidinho, pastor Moabes, irmãos, e o fruto já é diferente. Vamos supor, uma macieira, tem como a gente plantar uma macieira e ela já dá a maçã? Não. Aí que é o fruto do Espírito e os dons tem uma grande diferença. Vamos levar alguns dias ou até meses, dependendo da árvore do fruto, para receber aquela dádiva, aquele resultado. É isso, pastor Moabes. Então, na verdade, os dons vêm para que nós exercitamos melhor o propósito daquilo que Deus nos tem. Por isso que essa lição vai falar da importância de reconhecermos o propósito. E o ponto 3 vai falar desta base-chave, que é o quê? O propósito da edificação da igreja. É o Espírito que nos leva a Cristo, é o Espírito que nos instrui, e Ele está graciosamente nos concedendo o seu Espírito para cooperarmos em amor, crescendo naquela estatura que o Senhor espera de nós, para que possamos cumprir o propósito de Deus na vida do próximo, na nossa vida em amor. Olha só, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Sabe, o amor de Deus é aquele que vai dar a chave. Por isso que nós falamos lá no começo, que quando o apóstolo Paulo entrega esta mensagem do capítulo 12, 13 e 14, no capítulo 13 ele deixa o amor ali no meio, para dar este equilíbrio, para mostrar a ele a importância de como usar estes dons. Então, parece que é um pouco repetitivo o que nós estamos falando, mas é porque é a base, sem nós entrarmos mais na próxima lição, que a próxima lição já vai entrar na primeira divisão dos dons, mas a gente está falando deste propósito. A gente precisa reconhecer o propósito dos dons. E aí, a nossa lição vai dizer que Deus deu à sua igreja arquitetos. O nosso ponto 3.2. Alguns arquitetos, sábios do corpo de Cristo. Olha, a planta foi dada por Deus. Ele já deu até mesmo o material.
mas ele deixou alguns arquitetos, algumas pessoas para trabalharem nessa construção, que vão colocando da maneira que o Senhor espera. A igreja é o edifício de Deus, e os ministros do Senhor, aqueles a quem Ele dá dom, são estes arquitetos que Deus vai usar na edificação, mas sabendo que o próprio Deus já colocou um fundamento que não pode ser mudado. O fabricante, quando ele fabrica uma ferramenta, vou falar de novo para os irmãos de ferramentas, eu tenho várias ferramentas. Olha só, junto com a ferramenta vem um manual de instrução. Os irmãos já notaram que na serra, vamos usar uma serra circular, ela tem uma proteçãozinha que fecha ali a lâmina. E tem muitas pessoas que têm o hábito de, toda vez que eu vou cortar alguma coisa, aquela proteçãozinha está me atrapalhando, eu vou arrancar essa proteção. Sabe? E às vezes você até pode cortar sem aquela proteção, mas você se descuida e não entende que quando você corta, a lâmina tem uma rotação, um RPM muito alto, que ela continua rodando por alguns segundos depois, e quando você termina de cortar, aquela proteção vem e ela fecha, para que você não se corte, você não se machuque, sabe? A pessoa que criou a ferramenta, ele que vai dizer a maneira correta de usar, ele preparou todas as maneiras de usar, mas nós queremos usar a ferramenta, é minha, eu comprei e vou usar da maneira que eu quero, eu vou fazer qualquer coisa, e nós não esquecemos que Deus é aquele que projetou todas as coisas, aquele que teve o plano de salvação, enviou o seu Filho, Ele nos dá os seus dons, e Ele diz, olha, mas tem uma coisa, não adianta você pegar as ferramentas, não adianta você pegar todos os materiais, e querer construir a igreja da maneira que você quer, não, já existe um fundamento que é Jesus, e a maneira que você vai construir, com as ferramentas que eu vou dar para você, é assim, 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 irmão Jabes? É interessante essa analogia da edificação, porque o senhor, como disse, trabalhou com construção civil, e o fundamento, ele tem que ser sólido. E quem faz a base, a pessoa pode até não ser o mesmo que vai fazer a parte final, vai fazer o acabamento, vai terminar de edificar. Mas se ele está lá no primeiro andar, já construindo o edifício, ele não pode voltar lá no fundamento e falar assim, não, essa base aqui eu preciso mudar. Porque se ele fizer isso, ele derruba o prédio inteiro. Então, irmãos, e principalmente nessa época que a gente vive, nós temos muitas pessoas querendo descer para mudar os fundamentos. Mas saiba que Cristo é a pedra angular e Ele não pode ser mudado. Ele é o nosso fundamento. Então, qualquer ensino, qualquer manifestação que seja no sentido de mudar o fundamento da nossa fé, irmãos, ele tem que ser rejeitado. Porque se ele for aceito, ele vai derrubar tudo. Por isso a importância de nós reconhecermos o propósito dos dons, usarmos da maneira correta que Deus nos deu. Por quê? Um dia nós vamos ter que prestar conta, como aquele texto que nós já lemos aqui, que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, que um dia vai chegar muitas pessoas dizendo, Senhor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, você fez um mau uso do dom que eu te dei. A nossa lição nesse ponto 3.2 dos arquitetos, ele vai dizer, os arquitetos, aqueles que estão trabalhando, têm que ter um cuidado, como disse o Jabes, para não mudar a fundação, o fundamento que já foi preparado, mas não somente isso, ele tem que ter um cuidado para colocar as pedras acima disso, ou os tijolos, da maneira correta, porque senão não vai ter como chegar na próxima parte da planta. Ele precisa entender, sabe? Às vezes a gente pensa muito aqui no Brasil, a nossa prefeitura, talvez ela não dá conta de inspecionar tudo. O brasileiro, ele vai já de qualquer jeito. Muitas vezes nem chegou a terminar a aprovação de toda a sua planta, o cara já começa a construir. E ainda quando chega o arquiteto lá, teve que mudar alguma coisa. Tem não tem problema, já mudei. Eu fiz mais forte, eu fiz isso, eu usei esse tipo de cimento, aquilo e tal. Sabe, nós às vezes queremos manipular da nossa maneira, mas o corpo de Cristo não pode ser manipulado, porque o apóstolo Paulo diz que nós vamos ter que prestar conta àquele que fez o projeto, aquele que nos ajuda a edificar, e nós não estamos edificando sobre qualquer coisa. Capítulo 5 de 2 Coríntios nos diz assim, porque todos devemos um dia comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, não para que o pastor, não para que o obreiro, não para que a irmã missionária, a profetisa, não. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bem ou mal.
Vai ter pessoas que fizeram mau uso? Sim. Provavelmente, de alguma maneira, sem conhecimento, posso ter feito mau uso do meu dom. Agora, tendo conhecimento de como o Senhor espera de nós, vou continuar desta maneira? Não, eu devo buscar melhorar, aprender, estar pronto para usar o dom da maneira que Deus nos deu, porque Ele é o fundamento chave e vai ser Ele que um dia vai querer nos apresentar ao seu Pai, Ele que um dia vai inspecionar, o inspetor final, que vai fazer a inspeção e ver se nós estamos fazendo tudo conforme o que estava na planta, nos originais, sabe? O arquiteto, ele tem a sua cópia original e ele precisa ter o cuidado para não fazer de qualquer maneira, porque um dia vai vir um inspetor dos inspetores e vai estar inspecionando. Mas para começarmos, indo na sequência de encerrar essa nossa lição dos propósitos, nós que recebemos os dons de Deus, precisamos entender que devemos ser bons despenseiros dos dons. O despenseiro, aqui na nossa revista vai dizer, aquele que cuidava da despensa. Numa casa, tinha várias pessoas trabalhando, e tinha alguém que cuidava da despensa, onde ficava todo o material que era recebido, e ele deveria liberar da maneira correta, para que não viesse faltar no final do mês, para que viesse a ser um bom uso. E a Bíblia usa muito também a nomenclatura de mordomos. E a Bíblia usa uma outra palavrinha para essa que se encaixa aqui, que é muito mal compreendida, que é a palavra ministro. Muitas pessoas pensam no ministro em evidência, mas a Bíblia vai dizer o ministro como aquele que opera lá por baixo, para que a igreja chegue na posição que o Senhor quer. E aí, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: o Senhor requer que os seus ministros sejam bons dispenseiros dos mistérios de Deus, porque um dia Ele vai cobrar de vocês, que você não seja achado em falta, como você está usando a ferramenta que Deus tem te dado. Por quê? Porque você é responsável de alimentar a sua igreja. Que tipo de alimentação está sendo entregue? Que tipo de alimento você tem cuidado para dar para a família de Deus? Note que a família não é sua, a família é de Deus, a igreja é do Senhor. Nós fizemos parte deste corpo e a Ele que nós vamos ter que prestar conta. E a nossa lição diz assim, os dons sem a presença deste amor de Deus, como nós usamos ele sem a presença do amor, é como um corpo sem alma. De nada adianta termos os dons se não sabermos usá-lo com o amor, com esta liga, com aquilo que vai dar a chave, daquilo que nós usamos, o que Deus nos deu, para sermos bons despenseiros. Na nossa revista faz menção de um texto do apóstolo Pedro, em que o Senhor nos chamou para usarmos os dons que recebemos da multiforme graça de Deus da melhor maneira possível. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, porque é a Ele que pertence a glória e o poder para todo sempre, não é a mim que recebi. Por isso que o propósito, o ponto-chave da nossa revista é o quê? Cuidado, os dons que você recebeu não é para elitizar, para te colocar como alguém da elite, alguém que é melhor ou mais importante. Os dons de Deus precisam da graça de Deus para que possamos agir da maneira que Deus tem. E eu começo a encerrar dizendo, para que não venhamos agir ou estar, como disse o apóstolo Paulo, como um sino, que simplesmente dá um som de qualquer maneira e que não age da maneira que o Senhor tem. Que possamos entender, olha só esse texto que está aí na conclusão. Os dons espirituais, eles são um arsenal que estão à disposição do corpo de Cristo para cumprirmos eficazmente a nossa missão, a missão da igreja na terra, do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o Senhor vai dando os dons para alcançarmos o que? Ensinar, ministrar, curar, através dos milagres daquilo que Deus tem. Por quê? Porque nós fomos chamados para servir, para evangelizar, para fazer este propósito de Deus da melhor maneira. E para isso Ele nos dá dons. E precisamos buscar dEle a melhor maneira de entendermos o propósito que Ele tem
para realmente cumprirmos o que Ele tem para nós. A nossa revista termina dizendo assim: somos chamados a servir na igreja do Senhor Jesus e a não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Como falamos, o dom que Deus me dá é para usar na sua vida, na vida dos outros. O dom que Deus deu a você é para usar na minha vida e na vida do próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta lição de hoje tenha trazido alguma luz, melhor entendimento na sua vida, e que você possa ler este capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios e buscar do Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, a melhor maneira e o melhor entendimento, a melhor maneira de você agir com os dons que Deus deu. E busque do Senhor, se você ainda não recebeu os dons do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele está pronto para dar aquele que pede, segundo a necessidade da igreja, conforme a igreja vai necessitando, sabe? E na semana que vem, permitindo o Senhor, Jesus não voltando, o Espírito Santo vai nos dar capacidade para estarmos aqui na semana que vem, falando sobre os dons da sabedoria. Nós vamos então começar agora a entrar nas divisões desses dons espirituais, e assim vamos crescendo mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, estejam firmes, conectados com o Senhor, mesmo em meio a essa pandemia. Esteja cuidando daquilo que você faz. Cuide com o que você ouve, cuide com o que você fala, com o que você passa, com o que você transmite. Nós recebemos tantas notícias e tantas mentiras na rede de internet, e muitas vezes nós passamos para frente sem saber. Eu gostaria de encerrar mencionando aqui o canal das nossas crianças, o canal Graça Redentora Kids. Sabe, muitas vezes nossos filhos estão na internet pesquisando e vendo tantas coisas. Nós estamos incentivando os nossos filhos a usar o dom que Deus tem dado a eles. Nós estamos gravando hinos, vídeos, e eles estão lá cantando, louvando ao Senhor. Compartilhe com seus filhos e leve os seus filhos a incentivá-los a exercitar o dom que Deus deu na vida deles. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra abençoada. Que nós possamos entender, irmãos, que o dom do amor, nós vimos hoje que o amor é necessário a todos os dons espirituais, porque sem o amor, irmãos, nada tem valor. Nesse momento nós estaremos orando pelos irmãos que estarão adorando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Eu gostaria que você que está aí nesse momento em casa, nos acompanhando, que você peça a Deus qual é o propósito que Ele tem para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Gostaria de ler aqui o nosso texto bíblico que a gente tem por costume ler, de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 10. Malaquias diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando nós seguimos, somos fiéis ao Senhor, quando a nossa fidelidade, ela se faz presente, ela é uma constante nas nossas vidas, o Senhor, Ele honra, Ele abre as portas para que nós possamos ver a provisão dEle. Podem ser os dias mais difíceis, mas a provisão do Senhor está sempre conosco. E nós podemos contar sempre, sempre, sempre com a presença dEle, com a segurança do Senhor sobre as nossas vidas. Então peço que você nesse momento feche seus olhos, estaremos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas, Senhor, que serão entregues pelos irmãos, ó Pai, que estão dentro de suas casas nesse momento, mas estão conectados aqui conosco,
estão, meu Deus, em união, Senhor, em comunhão conosco, meu Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a dispensa de cada irmão, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um que está, meu Deus, nos acompanhando, e que nós também, ó Deus, sejamos abençoadores, dispenseiros do Senhor, exercendo o amor, ó Pai, e entregar, meu Deus, ao próximo, o que ele necessita, meu Pai, e que nós possamos, ó Deus, exercer o amor que foi ministrado aqui, o amor que foi falado aqui, que nós possamos, ó Deus, exercer, entregando, meu Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente abençoar aqueles que estão ao nosso lado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando a cada irmão, a cada irmã, Deus, a cada família que estará contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, mantendo-se fiel e adorando ao Senhor nesta manhã, Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado anjos descendo, trazendo céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Aleluia. Deus continua abençoando o irmão Edgar por esta dedicação aí nos trabalhos da escola dominical e a todos os irmãos que cooperam, né, com a nossa EBD. Irmãos, seguimos agora para a finalização. Nesta semana nós estamos já aguardando, né, se tiver alguma mudança. Por enquanto temos ainda o formato da nossa EBD será através de transmissão, mas se tiver alguma mudança, comunicaremos os irmãos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, finalizando a nossa escola bíblica dominical, rogando a Deus que, né, nesta semana o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, fazendo tudo segundo a sua perfeita e maravilhosa vontade. No próximo domingo, Deus permitindo, estaremos falando sobre os dons de revelação, depois os dons de poder, dom de locução, depois iremos mudando, né, para ministério. Os irmãos estão vendo aí que até a lição 5 estaremos falando sobre dons, depois estaremos falando sobre ministérios. Então os irmãos que querem aprender, pode vir da escola dominical, que estaremos estudando a palavra do Senhor. Vamos estar orando, irmãos, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por
todas essas bênçãos nesta manhã, Senhor, que as tuas poderosas mãos seja sobre a tua igreja, que possamos, Senhor, ser crentes, Senhor, com os dons, Senhor, manifestados em nossas vidas, para que as tuas mãos, Senhor, possam ser mãos poderosas sobre nós, que esses momentos de grande dificuldade, de uma doença, Senhor, incurável, ó meu Deus, mas sabemos que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda sara, que o Senhor ainda revela, que o Senhor ainda usa a igreja com os dons. Senhor, fica conosco, nos leve em paz para os nossos lares, que as mãos poderosas do Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja sobre a igreja e sobre todos nós. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos, Senhor, para os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão acometidos por enfermidades, que o Senhor venha guardar, nos proteger de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Que todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.